vou comentar aqui sobre a redução e a fixação das lesões de Lisfranc, mas antes de falarmos sobre o tratamento, precisamos revisar alguns aspectos da anatomia e da biomecânica que são relevantes nos princípios da redução da fixação. Tá? A gente tem o pé, a gente sabe que o pé é dividido em colunas. No médio pé, a coluna central do segundo e terceiro raio ela é mais rígida, a coluna medial do primeiro raio ela tem um pouco mais de mobilidade, e a coluna lateral ela é mais móvel. Tá? E essa mobilidade ajuda a adaptação da distribuição de carga no pé, principalmente em terrenos irregulares. O arco transverso do pé tem o formato de um arco romano, onde a base do segundo meta é a base dessa estabilidade. A gente vê que ele tem um recesso e que ele funciona como uma chave que trava a estabilidade da articulação. Na parte ligamentar, nós temos um complexo onde os mais fortes são os ligamentos plantares, principalmente o ligamento de Lisfranc. A gente vê aqui que ele vem da base da cunha medial para o segundo e para o terceiro. E não há uma ligação entre a base do primeiro e do segundo, o que faz com que algumas lesões sejam divergentes. Nós temos que estar atentos no diagnóstico, algumas lesões podem ser sutis, até 20% pode passar despercebida, não ser diagnosticada, e o diagnóstico é principalmente na radiografia. A gente tem a lesão quando nós notamos que tem uma abertura articular maior do que 2 milímetros. Na suspeita clínica de lesão em radiografia normal, nós temos que fazer manobras de estresse sobre radioscopia ou radiografia com carga. A tomografia ajuda bastante a gente também no diagnóstico, mas ele é principalmente o planejamento pré-operatório para você ver fraturas associadas. A gente tem que ter atenção porque a tomografia é um exame estático e a lesão pode ser uma instabilidade dinâmica. Então, uma tomografia normal não descarta uma lesão, uma luxação de Lisfranc. A gente tem várias classificações, a de Myerson é a mais utilizada, mas elas são basicamente descritivas, elas não dão prognóstico, não definem tratamento, então não tem por que nos aprofundarmos muito isso aqui agora. Então, falando da redução, começando pelo timing, quando nós vamos reduzir? As luxações, uma luxação grosseira deve ser reduzida na urgência, para você diminuir a chance de uma lesão de partes moles mais extensa, de uma síndrome compartimental, e pode ser, dependendo da gravidade do caso, como, por exemplo, esse aqui da imagem, ser necessário um controle de danos local, uma redução temporária e uma fixação com fixador ou fio de Kirchner. E aí você aguarda para fazer a cirurgia definitiva quando as condições de partes moles permitirem. Chama resolução do edema, uma pele mais enrugada. E a redução anatômica é fundamental, é uma lesão articular, e é o principal fator determinante do resultado. Se você não tiver uma redução anatômica, a chance de você ter um resultado ruim é muito grande. E a gente obtém essa redução anatômica por via aberta e sob visão direta, porque você pode ter fragmentos osteocondrais, resquícios de cápsula interpostos, que vão impedir de você fazer a redução correta. Uma vez estando reduzida, você faz a fixação provisória no intraoperatório, e essa redução é feita por essas vias aqui. A primeira via principal é sobre o primeiro espaço intermetatarsal, onde você aborda a base do primeiro, a base do segundo e a porção medial da base do terceiro. Se necessário, faz uma via acessória para você ver a coluna lateral. Lembrando sempre de respeitar as partes moles, como não ficar delaminando a pele, não ficar cuidado com as estruturas neurovasculares. E na redução, a gente tem que se ater aos parâmetros radiográficos na escopia. Então, na incidência em AP, a gente vê a borda medial do segundo meta, alinhada com a borda medial da cunha intermédia, ele está adaptado aqui no seu recesso, e o primeiro metatarso a gente vê ele alinhado com a cunha medial e o ângulo fazendo um ângulo reto com a coluna medial do pé. Na incidência oblíqua, nós vamos ver nos raios laterais a cortical medial do quarto, alinhado com a cortical do cuboide, e faz essa imagem em X com o terceiro e a cunha lateral. Essa imagem em X é o sinal de uma boa redução, e a gente vê também o espelhamento da base do quinto com a faceta articular do cuboide. E no perfil, nós verificamos se não há nenhuma
subluxação dorsal, as corticais dos metatarsos alinhados com as das cunhas, e o ângulo talo-metatarsal, que é o ângulo do primeiro meta com o eixo longo do talos, tem que ser de 0, para você evitar um pé cavo, uma deformidade no seu pé após a sua redução. Com a lesão bem reduzida, a gente parte para a fixação. O método mais utilizado, preconizado pela O, é a fixação com parafusos transarticulares nas colunas mais rígidas e fios de Kirchner na coluna lateral, preservando a mobilidade da base do quarto e do quinto. A fixação ela procede de proximal para distal e de medial para lateral. Nós começamos fixando o primeiro com 1 ou 2 parafusos, conforme a necessidade. Depois fixamos o segundo meta na cunha medial, o que a gente chama de home run screw. Esse parafuso aqui é o elemento fundamental da fixação, porque quando você reduz o segundo meta, os ligamentos eles trazem os raios laterais para a sua posição. Aí você só faz o ajuste fino da articulação, das articulações e procede com o restante da fixação. Um parafuso se necessário no terceiro meta e os fios de Kirchner. Após a cirurgia, o pé é mantido imobilizado e sem carga. Com 6 semanas são retirados de mobilização, retira os fios e descarga parcial de peso, descarga total com 3 meses. Não há consenso sobre a indicação da RMS, mas você deve evitar tirar os parafusos antes de 6 meses, porque a cicatrização ligamentar não é tão previsível e tão observável quanto a construção de uma fratura. Então, você pode ter a possibilidade de uma perda tardia de redução com colapso do arco plantar. Outros métodos de fixação, nós temos placas, elas têm biomecanicamente são semelhantes aos parafusos, têm bons resultados clínicos, sem diferença na fixação entre placa e parafuso em termos de dor e de função. As vantagens dela é que é uma cirurgia tecnicamente mais fácil, principalmente quando você tem fratura associada dos métodos que precisam de fixação, um menor índice de quebra dos implantes e você não tem a perfuração das cartilagens articulares. A desvantagem é que são implantes de maior custo, principalmente placas especiais como a do slide anterior, precisa de uma dissecção mais ampla para você colocar os implantes e, dependendo do perfil da placa, o material fica mais saliente, leva mais incômodo. A fixação só com fio de Kirchner ela não é recomendada. Os fios não dão estabilidade suficiente nas colunas mais rígidas e você tem um alto índice de perda de redução após a retirada. Você tem aqui um exemplo, uma lesão, uma abertura aqui, foi reduzido, mas a fixação é insuficiente, depois tirou os fios, abriu de novo e você tem uma instabilidade e, consequentemente, uma artrose da articulação. Existem outros métodos, agrafes, endobótons, que têm resultados bons, mas não tem muitos estudos a respeito. Cerca de 25% dos casos evoluem com artrose sintomática do médio pé e desses até metade podem requerer uma artrodese tardia. Então, a gente tem a grande controvérsia atual do tratamento das lesões de Lisfranc, que é por que não fazer uma artrodese primária e evitar a necessidade de múltiplas cirurgias? Os resultados de estudos mostram uma tendência a melhores resultados que a fixação, em alguns tipos de casos, principalmente nos casos mais tardios, que você opera com mais de 6 semanas do diagnóstico, nos que você tem uma lesão articular grave e nos casos de lesão ligamentar pura. Nós temos esses estudos prospectivos aqui do Lee, do GBDS, que mostrou um resultado de scores funcionais melhores, e o do Henning mostra que o índice de reoperação na fixação é muito maior, principalmente por conta da necessidade da retirada do material. As meta-análises são inconclusivas ainda, são poucos trabalhos, o N é muito baixo, mas aqui ele fala que os resultados são equivalentes e satisfatórios com os dois métodos, e que deve ser considerada para aquelas com lesão ligamentar completa. A técnica cirúrgica é semelhante da fixação, a diferença é que você vai decorticar as superfícies articulares e aplicar os parafusos com técnica de compressão. É importante você não artrodesar a coluna lateral, para você não perder a mobilidade. A vantagem é menos intervenções cirúrgicas, em vez de uma fixação, RMS e uma possível artrodese tardia, você faz uma cirurgia só. E uma tendência a melhores resultados em casos selecionados. É uma cirurgia mais complexa, teoricamente mais limitante, e pode raramente evoluir para a pseudartrose e consolidação viciosa. Então, deixar aqui de resumo, que a redução anatômica é fundamental e o modo da gente conseguir essa redução é da forma aberta. A fixação padrão com parafusos e fios de Kirchner, nos casos não complicados, oferece bons resultados, é o tratamento mais indicado.
E a fixação com placas, ela ajuda bastante na presença de fraturas dos metatarsos que precisam de fixação, facilita bastante a cirurgia. A retirada do material de síntese é feita somente a partir de 6 meses, ela não é obrigatória, eu faço, mas evitar sempre a retirada precoce. E a artrodese primária está indicada nos casos tardios ou com grande destruição articular que você visualiza no intraoperatório. Nas lesões ligamentares puras, está essa pergunta aí, que é o que a gente precisa ter mais estudos para concluir qual que é o melhor tratamento para esse tipo de lesão, a fixação à artrodese. Queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, ao meu amigo Robson. Obrigado.